Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e juntamente comigo agora vamos verificar o assunto desta aula. Nós temos então aí aula de número 39, objeto de conhecimento, investigação das implicações no cálculo de probabilidade dos diferentes tipos de espaços amostrais e eventos. Detalhamento, cálculo de probabilidade, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Então, pessoal, como vocês viram, nossa aula vai tratar de cálculos de probabilidade. Mais especificamente aqui nessa aula, a gente vai conversar sobre as probabilidades no esporte. Bem, vale lembrar o seguinte, que as probabilidades, definitivamente, elas invadiram o mundo do esporte, ou seja, empresários, agremiações, mídia, atleta, sites de aposta, torcedores e até o cidadão mais comum que nem se interessa tanto assim por esporte, né? Ou seja, não tem uma formação escolar completa ou até mesmo aquele interesse visual para acompanhar o esporte, eles se expressam nesses termos, ou seja, eles procuram comentar, procuram debater em rodas de amigos sobre esporte. Sendo assim, fica aquela pergunta, o que poderia acrescentar, de repente, uma aula acadêmica a um tema tão disseminado, tratado com tanta propriedade por todos, né? Então, quer dizer assim, como que a matemática ela pode influenciar ou até mesmo pode ajudar dentro dos esportes? E é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Bem, nós temos então aqui, dentro dos esportes, tá? Como que a gente faz para determinar a probabilidade de um evento esportivo em um determinado tipo de esporte. Logicamente que as ações ou as pontuações de um jogo de futebol, por exemplo, ele é diferente de um jogo de basquete e também diferente de um jogo de voleibol, por exemplo, tá? Então, para que a gente consiga determinar a probabilidade desse evento esportivo, primeiro é preciso analisar o número de casos favoráveis ao evento e o número de casos possíveis, ou seja, a probabilidade ela é calculada sempre dividindo o número de casos favoráveis pelo número total de casos possíveis. E essa regrinha, essa razão ou essa fração, vamos dizer assim, ela independe de se você vai calcular a probabilidade dentro dos esportes ou se você vai calcular a probabilidade em uma situação qualquer, tá bom? Seguindo em frente, então, olha só, a gente tem, então, alguns termos bem mais detalhados dentro do esporte. Primeiro, a gente tem que procurar identificar o evento, ou seja, nós temos que definir claramente o evento que você quer avaliar, como um time específico ganhar um jogo, ou um jogador marcar um gol, ou uma equipe vencer um campeonato. Logicamente, falando disso, de futebol, tá? Além disso, também, a gente tem que procurar determinar os casos favoráveis. Como assim? A gente tem que contar, por exemplo, o número de situações em que o evento ele pode ocorrer, sempre considerando todos os resultados possíveis, tá certo? Seguindo em frente, então, olha só, a gente pode também determinar os casos possíveis. Como assim? Verificar o número total de resultados possíveis para o evento, incluindo todas as situações que podem ocorrer, mesmo sem o evento se concretizar. Além disso, também, a gente tem que verificar como calcular a probabilidade, dividindo sempre o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis, ou seja, o resultado será justamente a probabilidade desse evento ocorrer. Gente, vale lembrar aqui o seguinte, tá? Que em determinados esportes, por exemplo, futebol, vôlei, basquete, como eu já citei aqui anteriormente, muitos eventos a gente não tem como determinar, por exemplo, o espaço amostral. Por exemplo, a gente não tem como determinar, no futebol, a quantidade de chutes a gol que um determinado jogador ou uma determinada equipe vai realizar. A gente não tem como determinar a quantidade de gols que uma equipe vai marcar, né? No voleibol, por exemplo, a gente não tem como determinar a quantidade de pontos que uma equipe vai fazer, embora saibamos que um set acaba, geralmente, com 25 pontos quando uma equipe completar isso. Mas vale lembrar o seguinte, tá?
que vai acabar com 25 pontos quando a equipe que completar essa quantidade, ela tiver, no mínimo, 2 pontos de diferença da outra equipe. Caso contrário, o set vai continuar e a pontuação vai continuar também. Por isso que é praticamente impossível a gente determinar com toda certeza a pontuação de um jogo de voleibol. E no basquete acontece a mesma coisa, tá? A gente acompanhando aí o basquete, seja aqui no Brasil ou no exterior, a gente verifica que tem jogos com a pontuação muito alta, assim como também tem jogos com pontuação muito baixa. Então, tudo isso são variáveis que a gente não consegue determinar com toda certeza. Diferentemente, por exemplo, do lançamento de um dado, onde a gente sabe, um dado comum, vale lembrar, tá? Onde a gente sabe que, ao lançar um dado, o espaço amostral daquele dado, ele vai ser de 1 até 6. Logicamente que estamos considerando um dado de 6 faces e não viciado, tá? Vale lembrar que existem dados com 20 faces, 12 faces, 8 faces e até mesmo a quantidade diferente dessas, tá legal? Agora, vamos seguir em frente aqui, onde eu vou te mostrar um exemplo de aplicação, olha só. Temos aqui a seguinte pergunta: se em um campeonato de futebol 100 jogos foram disputados e um time venceu 60 deles, a probabilidade de esse time vencer um jogo futuro seria de 60 sobre 100, ou seja, 60%. Por quê? Porque nós temos sempre que verificar os fatores que influenciam as probabilidades nos eventos esportivos. Dentre elas, vamos citar algumas aqui. A primeira, o histórico de confrontos, ou seja, o desempenho passado de times ou atletas, ele pode indicar a probabilidade de sucesso. Agora, atenção, tá? Ela pode indicar essa probabilidade, mas também não é garantia de nada. Como assim? Vamos supor que em um determinado campeonato, independente do esporte, a equipe A, nos últimos 10 jogos, ela venceu os 10 jogos contra a equipe B. Beleza. Eles vão se enfrentar daqui a alguns dias num 11º jogo. Mas, embora essa equipe A tenha vencido os 10 jogos anteriores, nada nos garante que ela vai ganhar o próximo jogo, tá? Até mesmo porque essa escrita ela pode ser acabada. O time B pode vencer o próximo jogo e aí termina com essa sequência de vitórias que o time A conquistou. Agora, logicamente que esse histórico ele pode favorecer e muito a equipe A, tá? Mas, novamente, nada é garantia de um resultado favorável à equipe A, perfeito? Vamos seguir em frente então, olha só. Vamos falar agora também de uma variável, por exemplo assim, tá? Que ela existe no esporte, que são os desfalques e as escalações. Ou seja, geralmente, independente do esporte, seja futebol, vôlei, basquete ou outro, tá? Os times têm aquele time titular, né? Aqueles jogadores que são chamados jogadores titulares. Ou seja, são jogadores presentes em todos os jogos, se possível, se eles não tiverem machucados. Mas esses desfalques, eles podem acontecer logicamente. Por quê? Porque a presença ou a ausência de jogadores-chave, jogadores importantes dentro do time, ela pode afetar significativamente as chances de um time vencer. Então, por exemplo, vamos supor que um time qualquer, ele possua 3 jogadores essenciais no time, tá? E aí, um jogo de vôlei, esses 3 jogadores, por algum fator externo, eles não poderão participar dessa partida. Ora, se um time cujo os jogadores principais não poderão participar da partida, a chance de vitória, ela diminui bastante, justamente porque os melhores jogadores daquele time não vão estar presentes, tá bom? Seguindo em frente, então, olha lá. Vamos falar sobre agora o local da partida. Bem, o local da partida, o fator casa, ele pode dar uma vantagem ao time, afetando as probabilidades. Quer dizer que, dependendo do esporte, dependendo do time, é muito mais fácil para esse time, ou muito mais favorável, vamos dizer assim, tá? Que ele jogue juntamente da sua torcida. Por quê? Porque, de repente,
A torcida ela é muito barulhenta, a torcida ela é muito participativa e influencia justamente na empolgação dos jogadores dentro de campo ou dentro de quadra, perfeito? Próximo fator, nós temos aqui agora as condições climáticas, tá? O clima pode impactar o desempenho de jogadores e times, especialmente em esportes ao ar livre, tá? Vamos falar aqui de futebol então, pessoal. Vamos supor que um time, ele tem como característica principal aquele toque de bola mais rápido e mais refinado. De repente, no dia do jogo, algumas horas antes, choveu. Caiu uma chuva torrencial. E aí, logicamente, que com o campo mais pesado, fica praticamente impossível desse time praticar o futebol de toque de bola. Por quê? Porque a bola ela não vai correr livremente pelo campo. E aí, se impacta negativamente na principal característica do time, então ele vai ter mais dificuldade de realizar o seu jogo da maneira que ele gosta, tá bom? Mais um fator aqui nós temos, ó, as tendências de mercado, ou seja, só refazer aqui, a movimentação de apostadores pode influenciar as odds e, consequentemente, as probabilidades percebidas. A gente sabe, pessoal, que nos dias de hoje existem muitas apostas esportivas, né? E aí, infelizmente, a gente acompanha em muitos noticiários que muitos jogadores, independente do esporte, eles se entregam justamente a esses chefes de aposta, ou seja, eles fazem um acordo e fazem ações de modo que eles conseguem influenciar o resultado de um jogo. E isso atrapalha muito o andamento do esporte da maneira que deveria acontecer, tá legal? Agora vamos falar aqui, mostrar aqui um exemplo de aplicação de probabilidade no esporte, olha só. O nosso exemplo aqui, você verifica aqui ao meu lado que nós temos uma quadra de futebol e algumas pessoas praticando esporte. Por quê? Porque a nossa questão vai tratar justamente disso, olha lá. Vamos supor então o seguinte, em um campeonato nacional disputado por 20 clubes, dentre eles 5 da região Nordeste, tá? A pergunta é, qual é a probabilidade de o campeão ser um clube nordestino, tá? Então a gente tem um campeonato nacional, 20 clubes dos mais diferentes estados e mais diferentes regiões. Só que desses 20 clubes, 5 deles são da região Nordeste. E aí a pergunta é, qual é a chance de o campeão ser um clube nordestino? A primeira pergunta que você pode fazer é o seguinte, mas professor, em um campeonato de 20 times, eles não têm as mesmas condições de ser campeão. Logicamente que não. Por quê? Pode ser, de repente, ter uma equipe mais fraca do que as outras, pode influenciar, de repente, também os desfalques e aqueles fatores que eu acabei de te falar. Mas a chance de vencer, a possibilidade de vencer, vamos chamar assim, tá? Ela é igual para todos, tá? Por quê? Porque todos os times disputarão a mesma quantidade de jogos. Agora, se vai conseguir vencer ou não, é uma outra história, tá? Vamos aqui para a tela, olha só. Então, pessoal, nós temos aqui uma questão, tá, de probabilidade nos esportes. Reparem que essa quantidade aqui, que ele disse que é igual a 20 clubes, é justamente o nosso espaço amostral. Por que que é isso? Porque o campeonato, ele possui 20 times. Só que, desses 20 times, reparem que nós temos aqui 5 deles da região Nordeste. E a questão quer saber justamente isso. Qual é a probabilidade de um time nordestino ser campeão deste campeonato? Bem, o que a gente vai fazer aqui então? Vejamos. Primeiro, eu vou determinar aqui a probabilidade do nosso evento A. Não se esqueçam que toda vez que você for calcular a probabilidade de um evento acontecer, tá? O espaço amostral, a quantidade de elementos que existe no espaço amostral, é o valor que vem aqui embaixo na fração. Nesse caso específico, o valor aqui é igual a 20. Perfeito? O valor que vem aí em cima é a quantidade de times nordestinos, já que a questão quer saber justamente isso.
E, de acordo com o texto dela, essa quantidade vale 5. Bem, para a gente aqui, para efeitos de cálculo, a questão já acabou. A nossa resposta é 5 sobre 20. Mas, se a gente retornar aqui na questão, olha lá, a gente vai verificar aqui as 5 alternativas e nenhuma delas existe 5 sobre 20. Por quê? Não se esqueçam que toda vez que você trabalhar com questões que envolvem fração e essa fração for uma resposta final, sempre que possível, simplifique essa fração. Ou seja, aqui neste exemplo, eu vou dividir a fração toda ela por 5. Ora, se eu vou dividir a fração por 5, é porque então eu vou dividir o valor de cima por 5 e o valor de baixo por 5 também, ok? Sendo assim, veja, 5 dividido por 5 é 1, 20 dividido por 5 é 4. Então, quer dizer que minha probabilidade aqui é de 1 para 4. Agora sim, ó, a gente consegue verificar que a nossa resposta correta é a alternativa C. Perfeito, pessoal? Vale lembrar ainda o seguinte, tá? Que se de repente a questão te pedisse esse resultado em forma de porcentagem, bastaria você pegar aqui, ó, essa fração 1 para 4, acrescentar 2 zeros em cima e resolver essa divisão. Quer dizer, então, que nós teríamos aqui 100 dividido para 4, essa divisão vale 25, isso, então, equivale a 25% de chances de um clube nordestino ganhar esse campeonato. Agora, logicamente que, como as alternativas, todas elas são em função de fração, não existe a necessidade de calcular a porcentagem. Eu só estou te mostrando como fazer, tá bom? Vamos agora falar ainda em probabilidade nos esportes e aposta esportiva. Vamos falar sobre um elemento muito importante dentro delas, que são as odds esportivas. O que é uma odd? A odd ela é calculada em cima da chance de um time vencer. Ou seja, nós temos aqui ao meu lado, verifique, tá? Time 1 com uma odd de 4,42, um empate entre os dois times, 3,53, e o time 2, 1,85. Se a gente analisar aqui rapidamente esses valores, a gente consegue verificar que o time B é favorito para ganhar. Por quê? Porque a odd esportiva desse time B, ela te dá um retorno financeiro menor do que a vitória do time 1. Por quê? É menor porque a chance do time 2 ganhar é muito maior, tá bom? E aí você pode me perguntar o seguinte agora: beleza, professor, essa parte eu entendi, mas o que é, na verdade, uma odd? Bem, as odds são valores numéricos, tá? Que mostram justamente as probabilidades de um evento ocorrer em uma aposta esportiva. Ou seja, elas indicam o quão provável é um determinado resultado e mostram a você o quanto você pode ganhar se a aposta for bem sucedida. Logicamente que existem também diferentes formas de exibir as odds, dependendo, primeiro, do tipo de casa de apostas ou da região. Isso quer dizer o seguinte: vamos supor que eu tenha aqui três casas de apostas diferentes, que vão, no caso aqui, fornecer para você odds esportivas sobre um mesmo jogo, tá? Aqui o time 1 e o time 2. Beleza. Embora a gente vá verificar o mesmo jogo, mas você pode perceber depois, analisando cada uma dessas casas, que elas não oferecem as mesmas odds. Ou seja, elas não vão te oferecer o mesmo valor de retorno na sua aposta. Por quê? Porque tudo vai ser influenciado, primeiro, dos jogos, né, dos times que vão se enfrentar, do local onde eles vão se enfrentar e da probabilidade de cada um deles vencer. Perfeito? E, logicamente, que essa odd esportiva, a gente está verificando aqui nesse exemplo em um jogo de futebol. Mas ela existe para qualquer tipo de esporte, tá bom? E qualquer tipo também, não necessariamente, de times se enfrentarem. Pode ser até mesmo uma disputa de atletismo, uma corrida entre 8 atletas, por exemplo, tá? E aí, odd esportiva e apostas existem para qualquer tipo de esporte, tá bom, gente? Agora, vamos a mais um exemplo? Olha só. Nós temos, então, aqui ao meu lado um vídeo sobre basquete. Por quê?
porque o próximo exemplo agora vai falar justamente sobre basquetebol. Vamos imaginar, então, a seguinte situação. Se, em um determinado jogo de basquete, Rogério obtiver 75% de aproveitamento dos seus lances livres, em um total de 16 lances, a pergunta é a seguinte: quantos lances livres ele converteu? Ou seja, vamos imaginar o seguinte, que o Rogério, em um certo jogo, ele teve 16 lances livres para efetuar, ou seja, jogar a bola até a cesta 16 vezes. Só que, nessas 16 vezes, ele obteve um aproveitamento de 75%. A questão quer saber justamente quantas cestas ele converteu, ok? Vamos aqui batalhar então, olha só. Beleza, tem aí a pergunta, né? Agora, vamos supor o seguinte. Esse é um tipo de questão que, embora ela envolva porcentagem de acertos, tá? Não é uma questão necessariamente de probabilidade, onde ela vai te obrigar a calcular essa fração. Por quê? Vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar aqui 75%. 75% de qualquer coisa, pessoal, a gente pode, primeiro, transformar essa porcentagem em uma fração, ou seja, aqui nós teríamos aqui, no caso, 75 sobre 100, certo? 75%. Beleza. Vamos agora procurar simplificar essa fração. E eu vou fazer isso dividindo ela toda por 25. Desta maneira, reparem que temos o seguinte: 75 dividido por 25, o resultado aqui é igual a 3. 100 dividido por 25, o resultado aqui é igual a 4. Ok? Então, olha lá. Por que é importante, de repente, você pegar uma porcentagem e transformá-la em fração? Porque toda vez que você for calcular a porcentagem de qualquer valor numérico, é muito mais fácil você realizar esse cálculo utilizando fração. Por quê? Vou te mostrar agora. Então, olha só. Aqui, novamente, tá? Nós temos a seguinte informação, que o Rogério, ele efetuou um total de 16 lances livres, não é isso? A questão quer saber quantos deles ele converteu, sabendo que ele teve um aproveitamento positivo de 75%. Então, gente, basta fazermos o seguinte, olha só. Eu tenho um total, eu tenho um total de 16 lances livres, tá? E a gente viu agora há pouco que 75% equivale a uma fração de 3/4, ou 3 sobre 4. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar esses dois valores, ó, ok? Então, você vai ter aqui 16 vezes 3/4. Bem, o que a gente tem que fazer agora? Temos que lembrar da operação de multiplicação entre fração. Lembre-se que toda vez que você for multiplicar a fração, você multiplica os valores de cima entre si e os valores de baixo entre si. Mas, professor, o 16 está sozinho aí, não está? Está. Mas vale lembrar que, embora não apareça, aqui embaixo dele existe o denominador igual a 1, tá bom? E aí, dessa maneira, repare o seguinte. A gente vai fazer agora a multiplicação. 16 vezes 3, o resultado é igual a 48. E 4 vezes 1 é 4. Ou seja, aqui a gente tem 48 dividido por 4. Ora, 48 dividido por 4 é o seguinte, ó. 4 por 4 é 1, 8 por 4 é 2. Então, a nossa resposta aqui é igual a 12. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o Rogério, dos 16 lances livres que ele efetuou, ele conseguiu acertar 12 deles dentro da cesta, beleza? Ok? Então, essa resposta aqui é 12. Eu vou te trazer agora um outro exemplo aqui muito importante, onde esse exemplo vai informar sobre, vai trabalhar, na verdade, né, sobre a odd esportiva que a gente viu agora há pouco. Ó. Qual o valor ganho em uma aposta de R$ 50
com uma odd de 1,64. Turma, atenção. As odds, elas sempre vão ter um valor maior do que 1, tá? Por quê? O que quer dizer aqui nesse caso uma odd de 1,64? Quer dizer que qualquer valor que você for apostar, por exemplo, qualquer valor financeiro, R$10, R$5, R$50, R$1.000, você vai ter esse retorno de 1,64. Ou seja, reparem que a parte decimal aqui equivale a 64, não é isso? Que é justamente essa partezinha aqui decimal. Ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter um retorno de 64% em cima do valor que você apostar. Tá legal? Mas como é que a gente vai fazer para realizar esse cálculo? Aqui ele apostou R$50, só refazer aqui, tá? Com uma odd de 1,64. Então, aqui neste caso, a gente vai realizar esta multiplicação, ó. Então, aqui eu vou ter 1,64 vezes 50. Você pode realizar a multiplicação da maneira que você achar melhor, né? Da maneira que a gente aprende lá no ensino infantil, ó. Então, 0 vezes 4 é 0, 0 vezes 6 é 0, 0 vezes 1 é 0. Perfeito. Tira uma casinha aqui, ó. 5 vezes 4 é 20, sobe 2, tá? 5 vezes 6 é 30, com os 2 lá de cima, 32. Fica 2 aqui embaixo e sobe 3. 5 vezes 1 é 5, com mais 3 lá de cima dá 8. Então, a gente tem aqui, ó, como resultado, vou colocar bem aqui do lado, tá? Somando, eu vou ter 8,200. 8.200. É lógico que apostando R$50 com uma odd de 1,64, a gente não vai obter 8.200. Por quê? Você tem que lembrar que nós temos aqui, ó, duas casas decimais. Ou seja, do resultado final, a gente tem que tirar duas casas aqui para a esquerda. Então, quer dizer que, apostando R$50, ganhando essa aposta com uma odd de 1,64, você vai obter no final R$82. Ou seja, você vai ter um ganho real aí de R$32. Por quê? Porque dos 82, 50 foi o valor que tu já apostou, tá? E aí você ganhou, além dos 50, mais 32, que são justamente os valores que somados vão dar os R$82 da aposta, tá ok, pessoal? E aí, turma, com esse exemplo, a gente vai chegando aqui ao final da aula, tá? Quero agradecer aqui a sua atenção, espero que vocês tenham gostado e compreendido o assunto, tá bom? Muito obrigado, então, e a gente se encontra numa outra oportunidade. Até mais.